Fala, torcedor do Verdão, depois da excelente notícia do novo naming rights do Palmeiras aí com a Nubank, onde o Palmeiras vai receber cerca do dobro aí do contrato passado, o Verdão agora vira a página na temporada e vai focar totalmente no seu próximo compromisso, é isso mesmo, onde vamos fazer o clássico paulista, o derby ali, só que pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras é líder do campeonato com 25 pontos, líder isolado, estamos 5 pontos aí na frente do segundo colocado e com mais uma vitória, o Verdão vai disparar na liderança e também ganhar bastante moral após uma vitória no derby. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então vamos acompanhar o programa. Vamos ver mistério, né? Qual é o possível Palmeiras que visita o Corinthians. Olho na tela. Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur. Aqui, até aí tudo bem, né, Massa? É tudo bem, mas o Arthur vai de novo pra essa? Vai. Então vamos nessa. Marlon Freitas e Andreas Pereira. Só deixar registrado. Sim. Alan. Sim. Maurício. Sim, só coloco o Maurício no lugar do Sousa e o Sousa lá pro lugar do Maurício. Tá. Aí, ataque. Flaco Lopes e Sousa ou Flaco Lopes e Roque Júnior? Quem? Roque Júnior ou Vitor Roque? Não. Agora pirei aqui. Vitor Roque. Nossa, Vitor Roque Júnior. Calma. Beleza, não acredito que o Vitor Roque vai começar jogando. Até porque nem jogou, né? Acredito que ele vá pro banco. Bom, então você tá vendo aí é o mesmo time também, né? Mesmo time sem o Arias, né? Sem o Arias. Que é um jogador insubstituível. Não, tá, mas eu tô falando assim, do ponto de vista desgaste, não sei então, que não, é o mesmo time. É que a gente conversava. Se ele optasse pelo Felipe Anderson no lugar do Arias, não são idênticos, mas são jogadores destros, inteligentes, versáteis, táticos, né? Mudaria menos, né? Com a entrada do Sousa muda um pouquinho mais. O Sousa é mais agudo do que o Anderson, né? A única dúvida ainda que resta, o time vai treinar hoje ainda, né? Amanhã. Então, qual é a melhor forma, né, de você aproveitar o Sousa? Porque ele tem entrado muito bem e tem feito a diferença. Tirá-lo do banco é uma perspectiva. Você não tê-lo no banco não seria um risco, porque tê-lo no banco é algo que é um cara que tem entrado e mudado os jogos, certo? Esse é um ponto. Outro ponto, se o Vitor Roque estiver no banco, ele pode entrar tranquilamente pelo lado esquerdo, traz o Maurício para dentro e você ganha alguém para entrar durante o jogo com força, que é o Vitor Roque, né? Então, eu não descarto o Vitor Roque completamente, mas acho muito difícil que ele jogue ou ele comece jogando, a não ser que ele tenha sido preparado para isso, né? Ontem a Isa Labate, nossa ex-companheira aqui, trouxe que a pancada que o Vitor Roque sofreu no tornozelo esquerdo teve dano no ligamento do tornozelo. Por isso que está demorando um pouco mais para recuperar, né? Porque o Palmeiras trata como pancada no tornozelo esquerdo. Então, eu acredito que ele vá para o jogo, vá para o banco de reservas, mas não comece o jogo. Se começar, ótimo também, que é um baita jogador e vai dar muito trabalho para o Corinthians. Vessa, para você, seria melhor o quê? Para você não, para o Corinthians. Vitor Roque mais ou menos ou o Sousa inteiro? Pior pro Corinthians é o Vitor Roque mais ou menos. É o cara que mais sempre dá trabalho pro Corinthians, muito mais que qualquer outro jogador. Aliás, o ano passado, nas derrotas do Palmeiras, o Abel fez um favor pro Corinthians de tirar o Vitor Roque em todos os jogos, inclusive na Copa do Brasil e tudo mais. Até hoje eu acho que é inacreditável ele ter tirado o cara que dava tanto trabalho. Se vocês vissem o suspiro que o estádio deu, 45 mil pessoas, quando ele tirou o Vitor Roque, parecia um alívio coletivo. Ufa, mas assim, foi quase um suspiro coletivo de 40 mil pessoas. E ele sacou o Vitor, até hoje eu não entendo o motivo. Se o Vitor Roque tiver mais ou menos, para mim ele é muito mais jogador que o Sousa. E aí, Arnaldo? Acho que não tem comparação. A questão é que a gente talvez esteja querendo... A gente acabou de falar do Diniz.
de quão, por vezes, previsível ele é nas atitudes. O Abel também é. O Abel não coloca jogador que não joga há 1000 anos para começar jogando uma partida de futebol. Nunca colocou nenhum. Né? Eu tô falando, não joga há 1000 anos, vindo de contusão, uma contusão chata, delicada. Ele costuma pôr aos poucos. Vai botando aos poucos. É o método dele, é a ideia dele. E eu acho que eu não contaria com o Vitor Roque para esse jogo. Talvez para o banco para entrar em alguns minutos. Insisto, para mim a dúvida seria Felipe Anderson ou Sousa. E aí o Mancini fala, eu acho que o Felipe é um quê? Ele tem mais o Arthur, né? E para começar, e o Sousa ser uma opção para segundo tempo. O cara entra bem, ele entra sempre bem. Ele é um touro fisicamente. Então talvez. Se você precisar de um fator para partir para um contra-ataque, você está ganhando. Exato. Para acossar a saída de bola do Corinthians com jogadores mais desgastados. Esse é o Sousa. Entendeu? E o Felipe ele sustenta um pouco mais o para trás mente, que eu acho que o Arthur vai precisar de uma força ali. Porque não tenho dúvida que o Corinthians vai buscar as jogadas pelo lado direito, porque é um garoto ainda, né? Essa situação do ambiente do Arthur, você acha que tem alguma possibilidade de ele repetir o Kelvin na esquerda, mesmo sendo destro pelas últimas experiências, por conta do derby na casa do Corinthians, só corintiano e o garoto tá entrando agora, fez boas partidas, porque talvez possa passar pela cabeça jogar com alguém mais experiente, né? O Rafael Tesari aqui fala o seguinte, ó. Fala. O Arnaldo me perguntou isso, se o... Fala. Calma. Eu, dentro de mim, eu digo, pelo amor de Deus, não. Dentro de mim. Prefiro o Arthur ou um zagueiro a mais e o Felipe Anderson jogando como ala, né? Mas o Abel pode fazer, porque ele põe escala e não tá nem aí, vambora. Mas não acredito que ele vá fazer isso, pelo menos no início. Depois, se sentir o garoto tomar um amarelo, né? Provavelmente ele vai tirar o Arthur, porque o Arthur tem sentido cãibra durante os jogos. Não tem, o que acontece normalmente com o jovem que começa a virar titular. Né? Exato. Desculpa, Tiras. Não, o Rafael Tesari, ele fala, acho que o Abel vai escalar o Sousa, pois é o que mais se aproxima do Vitor Roque. Além de fazer o Flaco voltar a jogar onde ele rende mais. Fora que o Sousa tem mais intensidade e é brigador. Então, aí que tá. Fato. Mas e o Maurício? Mas quem tá jogando não é o Vitor Roque, é o Arias. Sim. Então a gente não tá falando do substituto do Vitor Roque, tá falando do substituto do Arias. Certo. Né? O Palmeiras tá jogando há bastante tempo. Quem tá substituindo o Vitor Roque é o Maurício. Na posição dele. Há algum tempo já. Jogando como segundo atacante. Então, mas é o Maurício. O que o Rafael Tesari diz que com supostamente com o Sousa, o Flaco Lopes pode jogar na posição que ele gosta, que ele prefere. Em tese sim, mas o Vitor Roque machucou. O Arias já estava no Palmeiras. O Abel teria a opção e treinou e começou com o Sousa no lugar dele. Aí ele preferiu 3 meias com o Flaco Lopes, encaixou melhor. Perfeito. É assim que o Palmeiras está jogando, né? Tá fácil pro Corinthians, Vessa? É Sousa ou é Vitor Roque ou é o Flaco e tudo mais? Vai ser bruto. Tá sem opção. Tá sem opção. E olha que os dois caras, na teoria, seriam a dupla titular, né? Que é Paulinho e Vitor Roque. Essa que o torcedor o tempo inteiro vislumbra, né? Eu sei que o Flaco tá jogando muita bola, vai pra Copa e tudo mais, e tomou esse espaço, mas naquele coração do torcedor a esperança seria nos dois, né? Pelo que custaram e tudo mais, mas acho que ainda vai demorar algum tempinho aí para que os dois estejam juntos simultaneamente em condição boa para render, mas vai ser um ataque absurdo de bom, né? O Flaco foi pra seleção. Ninguém nem vai se importar com isso quando os dois estiverem jogando. Agora, Massa, qual é o mistério? Você consegue decifrar? O que acontece com o Vitor Roque? O que o cara tem? Não joga, mas não joga. Vai lá até a Colômbia, entra no campo, treina, mas não joga. Camisa pendurada, né? Camisa pendurada. Aos pouquinhos a gente vai descobrindo que o trauma no pé esquerdo é ligamento, afetou o ligamento, né? Informação que não é minha, é da Isa, enfim, mas que
O GE ontem também sutilmente no texto falou sobre isso, né? No texto que escreveu. E aí é praticamente um carimbo que a informação é correta. Cara, não tem mistério, o cara não tá conseguindo se recuperar, tá com dor ainda, tá sentindo. Agora, por que ele viajou, eu não sei. O Paulinho eu entendo, agora ele não entendo. Exato. Desculpa, Massa. Não, mas o que eu acho que pega e incomoda é que, sendo uma lesão no ligamento do tornozelo, talvez ela pudesse ser constatada antes, evitando que ele jogasse no sacrifício algumas partidas e entrasse mal, visivelmente mal, com dor. Né? Inclusive na final do diploma, então, que já não era para ter entrado. Eu fiquei puto. Tudo bem. Bravo, aliás. Vamos dar um desconto, porque o troféu mesmo, o diploma, vamos dar um desconto. Tá bom. Mas ele não foi só contra o Novo Horizontino. Depois disso acabou, né? Ele ficou entrando. O Vitor Roque vai falar que não ia querer jogar a final, sim, tá bom. Não, mas tudo bem. Vai então, nessa. por isso que Vessa, eu gosto disso. Tem razão. Por isso que eu estou dando o desconto do diploma da final do Paulista. Mas ele o que ele vai falar não é problema meu, cara, é isso. Ele continuou jogando depois. E agora um monte de jogo grande tá sem o cara. Exato. Pra ganhar do Novo Horizontino, que tá se arrastando aí na Série B. Entendeu? Meu Deus do céu. É simples. Então, assim, pra mim já tá com problema, tá doendo, filho. Vai pra câmara hiperbárica, fica lá, dorme lá. E acabou, o Novo Horizontino, jogar, que é um negócio papo furado, rapaz. E o Luan Ramos tem outra opção aqui, ó. Além de falar que nós somos a melhor bancada da TV esportiva. Muito obrigado. Essa aqui é boa, é feita com... Ele fala, não caberia o Maurício no banco para descansar, Felipe, Anderson e Sousa juntos. Cabe, mas o Maurício jogou meio tempo só na Colômbia, né? Ele tem 4 dias de descanso, cara. Cabe, só respondendo a ele, cabe sim. Né? Mas ele não vai tirar o Maurício. Ele gosta do Maurício. Chegou a hora dele, hein? Do quê? Face to face. Cara a cara. Não tem ficha, eu quero ficha. Vai ter ficha também. Dá minhas fichas aqui. Daqui a pouco. Cara a cara. Como ele vai fazer com as fichas? Corinthians. É verdade, Vessa. Eu vou. Ele sopra aqui. Devia ter levado as fichas pra ir. Vamos ver então se a gente acerta o que vai ser o Corinthians no fim de semana. Olho na tela. Fala aí, Vessa. Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniel, Breno Bidon, André e Garro, Kaique e Yuri Alberto. Eu já ouvi esse time em campo, hein? É o mesmo time. É esse, porque não tem ninguém suspenso, não tem ninguém machucado. Dos que estão machucados, o único que tomaria lugar de alguém aí é o Memphis, mas o Memphis ainda não volta, porque o Pedro Milans, o Hugo, o Charles, o próprio Caio César não tomariam lugar de ninguém. Então a gente está imaginando a repetição do time mesmo, porque se ele já faz isso normalmente, tendo todo mundo à disposição, a não ser que alguém se reapresentou muito cansado, muito desgastado, ou com algum tipo de dor, sei lá, vou dar um exemplo aqui, o Bidu tomou aquela entrada no tornozelo, chegou no Brasil, o negócio tá inchado, não tem como jogar, aí é outra coisa. Numa questão normal, vai jogar esse mesmo time do Platense, vai jogar o derby. O tempo de recuperação é muito pequeno, né, cara? Muito pequeno. Muito pequeno. É uma loucura. Bom, isso é dinizismo também, né? Então, repete o time. Exato. Aí acho que as coisas se aproximam, né? Não ter tempo para treinar e ser um técnico que gosta de repetir formações, ainda mais se essa formação deu resultado e venceu. Então, acho que não tem dúvida. Seria, por exemplo, diferente se o Corinthians tivesse, sei lá, o Memphis à disposição e ele tivesse suspenso na Libertadores. Aí a gente podia, e agora? Vai entrar o Memphis? Qual titular do Corinthians não está nesse time? O Memphis. Que não está em condição de jogo. Então, o resto, não tem ninguém para entrar, na verdade, né? Sim. Eu acho que aí o Abel vai saber disso, né? Então, é essa escalação e jogou mais ou menos dessa forma contra o Platense na estreia. Isso ele sabe. Talvez o mistério, o enigma seja o Palmeiras, que não tem o Arias e não sabe se vai ter o Vitor Roque. Talvez o Abel consiga lidar com isso. Então, acho que o Abel... a base do Abel não é o dinizismo para o jogo. É o jogo de ontem. É o jogo de ontem. Já não é mais do Dorival também. Verdade. Né? É o jogo de ontem. Né? Agora, vocês, a vitória,
Eu sempre falo, e é verdade, a vitória é o elixir do tá tudo bem, né, cara? O time ganha o jogo, aí um monte de coisinha acabam passando, essas coisinhas acabam passando despercebidas. Não vocês não acharam um time quase que uma aberração? Eu não tô achando a palavra. No sentido tático, de o que eu faço, eu saio jogando, eu dou o chutão, eu faço o lançamento. Tinha horas no jogo, a aberração é muito forte, eu não achei a palavra. Um time ainda sem um desenho, né, feito, e que aí o gol sai numa bola que o Corinthians recupera, uma saída errada, aí dá o tapa, teve espaço, o menino para fazer o gol, e foi um golaço, né, não foi um gol comum. Mas eu fiquei muito com essa impressão, cara, como é que joga esse Corinthians? E aí, Vessa? Ou eu tô louco? Não, pra mim não teve muito pouco de dinizismo, como eu falei aqui. Pouca posse de bola, jogo mais... Hã? Teve Garro, teve um jogo muito marcado pelo Garro, pra mim. Foi o que eu vi. Não sei, o que você acha? Eu acho que o que o Massa está dizendo, aberração é uma palavra forte, mas eu acho que inusitado, talvez é uma palavra que dá para entender. Mas eu acho que é também o lance das 9 jogos sem ganhar, todo mundo sem confiança para jogar, e aí quando precisava dava aqueles estourão meio sem noção, e eu prefiro tirar a bola daqui de trás do que fazer besteira, e virava estourão. Mas isso aconteceu, às vezes tentava sair jogando, quando percebia, não tinha minimamente uma coragem para dar um passe um pouquinho mais entre linhas, preferia estourar para os 2 caras mais rápido da frente. Acho que é isso, é tudo muito contexto, eu acho. Assim, o que eu quero dizer é que eu não vi nem o Corinthians do Dorival e nem o Corinthians do Diniz, né? Por isso que eu digo ele que foi falou uma que coisa estranha. Não pegou terra arrasada, não pegou um trabalho com nada. Mas, assim, é aquilo, né? O time... Tava lá, o Vessone lembrou, Ramon Dias estava nas arquibancadas. O Corinthians, em termos táticos, ele não muda desde o Ramon Dias. Linha de 4, quarteto no meio, e dupla de ataque. Elenco também, né? Pouca mudança de elenco. Agora, mudam alguns personagens importantes. O jogo de ontem, esses 2 na frente, diferentemente de quando tem um Memphis, por exemplo, esses 2 na frente, eles podem sufocar a saída de bola de qualquer adversário. Eles são jovens, têm força, têm rapidez. Os outros 3 protegendo o Garro, para que o Garro tenha liberdade de jogar, às vezes vem atrás deles para jogar, também é uma pequena novidade. Então já tem diferença, sim. Mas quando ele fala, alguém perguntou não sei o que do São Paulo, ele falou, não, o meu São Paulo foram 3. Foi o primeiro. Como é que foi o primeiro São Paulo? Era mais trivial, com ponta e tal. Depois, o São Paulo lá, quase, segundo ele, quase campeão brasileiro, era o time que o cara parava para... Opa, como é que vai jogar lá? O Luciano e o Brenner, o Gabriel Sara. Tal. Mas demorou. Ele ficou 1 ano e 8 meses no São Paulo. Isso vai demorar. Se ele tiver resultado. Só vai demorar se ele tiver resultado. Se ele não tiver resultado, ele vai embora. Não, um detalhe rapidinho, o Arnaldo falou algumas pequenas mudanças, teve uma outra que eu percebi ontem, o Ranieri fazia a saída de 3 com os 2 zagueiros com o Dorival, né? Era a saída de 3 entre os zagueiros. O Ranieri praticamente não fez essa saída de 3, porque ele provavelmente vai fazer com o Hugo, né? A saída de 3 dele é os 2 zagueiros e o Hugo, não é agora, talvez, mas vai acontecer isso. O Ranieri ontem não baixava para fazer esse terceiro zagueiro fazendo linha de 3, não sei se foi só ontem, ou se a partir de agora o do Ranieri não tem essa autorização para baixar e fazer o terceiro zagueiro. Bom ponto, porque se o Palmeiras, eventualmente, acho que não vai ter, mas se o Palmeiras tiver o Vitor Roque com o Flaco Lopes e o Diniz for enfrentar daqui a pouco uma dupla de ataque, talvez ele tenha que puxar um volante. Outra coisa que vai acontecer, Vessone, se o Gabriel Paulista ou o André Ramalho não tiverem coragem... como ele disse, ele vai puxar rapidamente um volante, pode ser o Ranieri, para jogar como zagueiro quando o time estiver perdendo. Isso a gente já sabe também. Em todo time ele faz isso. Então o time está perdendo, sai o zagueiro, entra o atacante, vem o volante para fazer o zagueiro.
Fala, torcedor do Verdão, mais uma excelente notícia para a torcida palmeirense nessa sexta-feira, isso por conta do naming rights, onde a Nubank vai assumir o nome do estádio do Palmeiras. A gente não sabe qual vai ser o novo nome ainda, né? Se vai ser no Palestra, no Parque, eu só sei que vai entrar muita grana para os cofres palmeirenses, todas as boas marcas aí querendo colocar o seu nome junto do Palmeiras, que é uma grande marca de sucesso, não é mesmo, torcedor? Agora, o Verdão, como eu falei aqui na introdução, vira a página na temporada, vamos deixar um pouquinho a Libertadores de lado e agora vamos focar totalmente no nosso próximo compromisso. Vai ser uma pedreira, né? Porque é um clássico fora de casa, o Derby Paulista, é um jogo à parte, né? Um campeonato à parte, o Verdão vencendo, vai ganhar muita moral para o restante da temporada, né? A gente sabe da importância desse jogo, agora a gente tem algumas dúvidas ali no nosso time, principalmente com relação ao Vitor Roque. A gente esperava, né? Que ele entrasse pelo menos alguns minutos ali no último confronto da Libertadores, onde empatamos com o Júnior fora de casa, não entrou, tá muita dúvida com relação a esse jogador, a pancada que ele tomou ali, aquele confronto onde vencemos o São Paulo por 1-0, parece que foi um pouquinho mais grave do que a gente pensava, né? Muita expectativa também para a reestreia do Paulinho com a camisa palmeirense, é um jogador que a torcida tá muito ansiosa aí para ver em campo, muita qualidade, joga demais, já marcou um golaço pelo Palmeiras contra o Botafogo, naquele Mundial do ano passado, né? Mas a torcida do Palmeiras quer mais, é um jogador que custou bastante caro ali para os cofres palmeirenses, tá quase voltando, né? Quem sabe, pode fazer alguns minutos aí nesse derby paulista. Agora, com relação ao nosso treinador, a gente também não sabe se o Abel Ferreira vai ficar ali do lado do banco do Verdão, né? Isso porque ele pegou uma punição pesada do STJD, na minha opinião foi exagerada, viu? Cerca de 8 jogos, já cumpriu 2, faltam 6, mas eu espero que o departamento jurídico do Palmeiras entre com uma ação e ele possa aí estar à disposição nesse jogo aí contra o Corinthians. E aí, torcedor, você acha que o técnico Abel Ferreira vai estar aí com o Palmeiras nesse confronto aí contra o Corinthians? E com relação ao Vitor Roque, vai estar à disposição do nosso treinador? Paulinho pode fazer alguns minutos nessa partida? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E eu vou ficando por aqui, galera. Deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Então, até uma próxima.